Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para meditar a palavra de Deus, para deixar essa palavra cair no nosso coração e transformar a nossa vida. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, essa oportunidade maravilhosa que nós temos na Canção Nova de juntos estudarmos a Escritura Sagrada e colher tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, o alimento diário que transforma todo o nosso ser. Nós vamos concluir hoje a segunda carta aos Tessalonicenses, uma carta preciosa, pequena, somente 3 capítulos, mas preciosa para o tempo atual em que nós vivemos. Vamos pedir o Espírito Santo que nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos concluir o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses. Então pegue aí a sua Bíblia, também o seu caderno para você anotar. O texto será de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 18. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 18. Vamos ler o texto? Ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que proceda de modo desordenado e contrário à tradição que de nós recebestes. Vós mesmos sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de modo desordenado. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, com esforço e cansaço, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas assim agimos para que nos dessemos a vós como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, isto vos ordenávamos: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, ouvimos que entre vós há alguns que procedem de modo desordenado, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer à nossa palavra nesta carta, que fique marcado. Não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. No entanto, não o considere como inimigo, mas advirta-o como a um irmão. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e de toda maneira. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas. É assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Paulo está concluindo a carta, até mesmo por ser uma carta voltada no seu primeiro momento ali, nos 2 primeiros capítulos, sobre a realidade escatológica, numa linguagem apocalíptica, falando da vinda gloriosa do Senhor, da manifestação antes disso, da apostasia, do anticristo e depois da vinda gloriosa do Senhor. Então, muitos ali na comunidade de Tessalônica estavam vivendo uma doença espiritual. Que doença era essa? A ociosidade. E principalmente dando como desculpa que Jesus estava voltando. Então, eles iam ficar ali na ociosidade e os irmãos que os mantivessem. E Paulo age de uma forma muito firme. Age de uma forma muito firme. Exatamente para mostrar aos membros da comunidade tessalônica, e aí também a nós, que nós não devemos viver uma vida desordenada. Você já ouviu um ditado que diz: cabeça vazia, oficina do diabo?
a ociosidade, ela abre as portas para diversas realidades negativas, até mesmo tentações malignas, perversão, ainda mais em tempos em que todo mundo tem um celular na mão, acesso à internet, quanta promiscuidade, quanta pornografia, quanta coisa desordenada as pessoas acabam acessando, quanta coisa, desculpa dizer assim, lixo, que muitas vezes entra no coração de alguém que é ansioso. Ocioso. A ociosidade. Então, Paulo, ele está sendo muito firme em denunciar que essas pessoas que estão ali na comunidade tessalônica são cristãos, eles são parasitas, eles estão num estado de parasitas, de se aproveitar da bondade das pessoas, e não deve ser assim. E Paulo chega a dizer: quem não trabalha não deve comer. Ele está forçando que essas pessoas se convertam, saiam da desordem e busquem um ofício, um trabalho. E ele dá o exemplo de si próprio. Ora, vocês não perceberam que nós fomos para vocês um modelo a ser imitado? Não que não tivéssemos esse direito de só anunciar o Evangelho, mas assim agimos para que nos dessemos a voz como modelo a ser imitado. Na Canção Nova, o trabalho é algo muito importante para nós, consagrados, missionários. Algo que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos ensinou a valorizar. E ele nos ensinou o trabalho santificado, santificar-nos pelo trabalho que nós executamos. E Paulo vai dizer: olha, de ninguém nós recebemos de graça o pão que nós comemos. Pelo contrário, com esforço e cansaço, dia e noite nós trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. E aí ele vai continuar, versículo 11. Ora, ouvimos que entre vós há alguns que procedem de modo desordenado. Não pode existir desordem na vida de um cristão. E aí ele vai dizer: sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. Parasitas e intrometidos. Ele está denunciando esses cristãos. Parece até engraçado, né? Mas não, é muito sério. Porque a ociosidade, ela gera esse transtorno. A pessoa ociosa, ela é intrometida, ela se intromete em tudo, ela quer ter razão em tudo, ela fala de tudo, fala de todos, fofoca, critica. Não fazem nada e são intrometidos. Gente, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida. Quando nós escutamos a palavra, a gente precisa entender que essa palavra quer iluminar também o nosso caminho. Será que a gente não tem vivido essa ociosidade? Será que muitos pecados que nós estamos amarrados a eles não estão em nós, na nossa vida, no dia a dia, porque nós estamos vivendo uma ociosidade espiritual, preguiça, e aí vai, não é? Ah, mas eu já tenho uma certa idade. Coloque-se no ofício da intercessão, trabalhe pela salvação da humanidade. Se precisar fazer trabalho manual, tem tanta gente hoje fazendo tercinho, seja para vender ou para doar, mas alguma coisa a gente precisa fazer para ocupar a mente, buscar uma leitura, ocupar a mente escutando a palavra, o ensinamento. Tem tanto curso maravilhoso aí na internet, mas que ninguém fique ocioso. A essas pessoas ordenamos e exortamos-nos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente comam o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra nesta carta, que fique marcado. Não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Paulo age de uma forma tão severa, mas tão necessária, para gerar a conversão da pessoa. Para que essa pessoa, ao estar distante dos irmãos, ela sinta a necessidade de buscá-los e de fazer exatamente aquilo que foi dito pela tradição e pelas cartas que Paulo ele incentivou. E a correção, não tratar como inimigo, mas chamar esse irmão. Olha, irmão, essa realidade precisa, você precisa eliminá-la da sua vida. Vou dar uma dica para você, uma dica espiritual, tá?
Na direção espiritual, sempre quando eu atendo alguém em direção espiritual, a primeira coisa que eu indico ela fazer é um plano de vida. Seja um plano de vida de trabalho, seja um plano de vida espiritual. Porque se nós não tivermos uma ordem, se a gente ficar na desordem, desculpa usar esse termo, lá vão ter, né, à vontade. Na hora que der eu rezo, ou na hora que der eu trabalho. Não. Uma vida ordenada, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Os momentos de oração que eu vou ter, o estudo bíblico, a oração pessoal, se eu tenho condições de ir ao Santíssimo, à missa, mas o meu trabalho. Eu, como sacerdote, trabalho todos os dias. Eu sou hoje estou responsável pela frente de missão da Canção Nova em Brasília. Então eu venho trabalhar de manhã e chego em casa só à noite, como todo mundo trabalha. Ainda tenho meu ofício sacerdotal, né, de celebrar os sacramentos e todo o meu compromisso de oração. A liturgia das horas, o estudo bíblico, a adoração ao Santíssimo, que nós fazemos o texto da misericórdia, o rosário e tudo aquilo que eu ainda faço a mais como generosidade do meu coração para com Deus. Eu sou perfeito? Não, mas eu não me permito viver na ociosidade. Só lembrando um texto bíblico. Quando Davi pecou com a mulher de Urias, o reino estava em guerra e o rei estava dormindo. E diz que ele já acordou de tarde. Aí ele foi passear lá no terraço. E aí ele vê aquela mulher se banhando e ele manda chamar, ele tem uma relação sexual com ela, né, comete um adultério, que ela era uma mulher casada, depois manda colocar o marido dela na frente da batalha para ele morrer. Olha a causa da ociosidade. Então, meus irmãos, hoje nós precisamos nos propor a viver uma vida ordenada. Todo tipo de desordem deve desaparecer da nossa vida. Nós não podemos proceder de modo desordenado. Qual a mensagem que nós tiramos na conclusão dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses? Eu devo estar atento à minha vida espiritual e ao meu ofício de trabalho. Quando eu falo ofício, é trabalho. O meu trabalho é instrumento de santificação, se eu o vivo pela fé e de modo sobrenatural, sempre em comunhão com Deus. Viver para Deus e com Ele, para então experimentar a santidade de Deus agindo em nós. Para ficar certo o português, a santidade do Senhor, para não ficar repetindo ali a santidade de Deus, a santidade do Senhor agindo em nós. Então é importante, todo ofício que nós fazemos, se ele tem uma sobrenaturalidade, ele vai ter um efeito de santificação na nossa vida. Esse é o trabalho santificado. Aquilo que eu estou fazendo, o ofício que eu desempenho, eu faço em nome do Senhor. Eu o espiritualizo. A dona de casa, a pessoa que trabalha, um médico, um advogado, uma pessoa que trabalha na limpeza da rua, qualquer que seja, do mais simples ao mais sofisticado. Se nós fazemos em espírito de oração, em comunhão com Deus, de forma sobrenatural, nós viveremos uma santificação do nosso trabalho, que seja para a glória de Deus. Vamos rezar? Senhor, que essa graça do Senhor esteja sobre a minha vida, me levando a viver essa experiência profunda de intimidade com o Senhor, nesse relacionamento cada vez mais assertivo e determinado em vivê-lo na presença do Senhor. Me liberte de toda e qualquer tendência que eu tenho de preguiça, de ociosidade e todas as consequências que isso possa já ter se estabelecido na minha vida. Me coloca, Senhor Deus, totalmente ativo, disponível ao Senhor, vivendo, Senhor, a vida do trabalho e santificando o meu trabalho, o meu ofício, por mais simples que seja, mas também, Senhor Deus, vivendo uma vida cada vez mais íntima, sobrenatural com o Senhor. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, como fruto da conclusão do estudo da segunda carta aos Tessalonicenses. Que nunca falte no nosso coração a vigilância, que nunca falte na nossa decisão a santidade, que nós esperemos o Senhor voltar, não de forma ociosa, mas ativamente, testemunhando o Evangelho,
falando do seu amor para as pessoas, levando as pessoas até o Senhor, mas vivendo, Senhor Deus, tudo isso nessa comunhão cada vez mais profunda, mais íntima com o Senhor. Muito obrigado pelo dom da carta aos Tessalonicenses, pela vida do apóstolo Paulo. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer exatamente isso, que o ofício do trabalho serve para a gente se alimentar, como o apóstolo Paulo disse, a gente adquirir aquelas coisas necessárias, os bens necessários, mas também serve para nos santificar. São José ensinou um ofício. O Filho de Deus, Jesus Cristo, aprendeu a trabalhar e trabalhava manualmente com seu pai lá na carpintaria. Isso é um sinal para nós. Saiamos da ociosidade e deixemos a graça de Deus, permitamos que a graça de Deus cresça em nós. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.